Então, continuando a explicação, né, dando continuidade para a aula anterior, agora eu vou dizer para vocês por que é que a gestante e toda mulher, ela precisa dar atenção para o assoalho pélvico, tá? Independente da via de parto que ela deseja ter. Se é parto cesariana, né? Parto não, cirurgia cesariana, ou se é o parto por via vaginal, tá? O que acontece? Nós vimos na aula passada que os músculos do assoalho pélvico, eles são responsáveis por sustentar os órgãos e vísceras aqui da região abdominal pélvica, né? E que quando a gente tem um aumento da pressão nessa região do abdômen, essa força ela vai toda para o assoalho pélvico, então vai empurrando uma tosse, pegar um peso, a própria obesidade, né? Ela é uma predisposição para o surgimento da incontinência urinária, por exemplo, e outros problemas do assoalho pélvico, tá bom? Então, tudo isso já vai, ao longo do tempo, provocando o enfraquecimento desse músculo, né? Principalmente quando a mulher não dá atenção e não faz um trabalho preventivo, né? Ou de tratamento mesmo desses músculos, tá? Então, é fato que esses músculos do assoalho pélvico, eles sustentam os órgãos, né? Que estão aqui dentro, vagina, o útero, o reto, bexiga, então já tem isso aí, né? Além de que quando a gente faz uma tosse, espirros, tem sobrepeso, né? Tá pesadinho, tá fora do peso que seria o ideal, tá bom? Tudo isso já vai dando um trabalho a mais para esses músculos. Aí tem outros problemas também, por exemplo, alto impacto, aquelas mulheres, meninas novas que praticam exercícios com muito pulo, né, muito impacto, muita pressão em cima do assoalho pélvico, pode desenvolver algum tipo de disfunção, tá bom? Eu queria só abrir o parêntese porque eu tô gravando aqui no consultório e ali fora ficam pessoas na recepção, né? E pode ser que, não sei, mas se tiver alguma interferência no áudio, provavelmente foi isso, tá? Então vamos lá. Então tudo isso vai provocar uma interferência no funcionamento desses músculos, né? Hoje em dia o que tem se discutido bastante é sobre o exercício funcional, como o crossfit, por exemplo. Um excesso de sobrecarga em cima do assoalho pélvico daquela mulher que não faz um trabalho preventivo, por exemplo. O crossfit é ruim? Não estou dizendo que é ruim, mas se a mulher ela não tem um bom preparo muscular, né, corporal, ele pode ser ruim, entendeu? Então, durante a gestação, né, que vai ser tema da próxima aula, a mulher ela passa por um estado que a gente costuma falar de embebição gravídica, que é o que? É hormônio. É hormônio, um bocado de hormônio que tá ali. A nossa vida, né, já é controlada por hormônios, né? A vida tanto do homem como da mulher, mas a mulher tem aquela questão do ciclo menstrual e tal, que elas sofrem uma interferência maior dessa carga hormonal. Então, a gestação, ela é um evento puramente hormonal, tá? E esses hormônios que em breve eu vou destrinchar um pouco mais, eles vão provocar uma ação nos músculos, tá? Esses músculos que a gente consegue contrair, né, de fazer força, de perceber assim no nosso corpo, são os músculos esqueléticos, né? São os músculos estriados esqueléticos, são os músculos que a gente consegue contrair com a nossa vontade, tá bom? Nós temos músculos involuntários, que são os músculos que estão mais dentro do nosso corpo. Por exemplo, o coração. O coração é um músculo involuntário. Ele trabalha, né,
de uma maneira contínua, são produzidas descargas elétricas e ele vai lá, tá bombeando sangue, bombeando. Mas se eu disser, coração, para, agora eu quero que meu coração pare, ele não vai parar. Por quê? Porque ele tem uma ação involuntária, né? Independente da nossa vontade, tá? O intestino é músculo involuntário, o estômago, o esôfago, tá bom? Eu tô falando do esôfago porque já esses músculos, os vasos sanguíneos, todos eles são músculos, só que são músculos involuntários, tá bom? Aí o que é que acontece? Tanto os músculos involuntários como os músculos voluntários, eles vão sofrer ação hormonal e eles vão ficar mais lentos, né? Eles vão ter um trabalho mais lento, querendo ou não, eles vão ficar mais relaxados, o que leva a uma perda de força, tá? Então, o que é que acontece? Os músculos do assoalho pélvico, eles são músculos estriados esqueléticos. Então, o que é que acontece? Eu consigo contrair e relaxar esses músculos com a minha vontade. Aí eu vou e digo, assoalho pélvico, contrai, pá, eu consigo contrair. Assoalho pélvico, relaxa, ele consegue relaxar, tá bom? Mas o que é que acontece? Digamos que ele tem meio que uma contração de base, uma sustentação de base que independe da nossa vontade, porque se ele ficar o tempo todo relaxado, vai cair tudo, não é? Se a gente for pensar assim, vai cair tudo. Então, no caso, ele é músculo que ele é estriado esquelético, mas ele tem uma sustentação de base para justamente manter esses órgãos no lugar e manter o funcionamento desses órgãos e da própria ação muscular, tá? Aí o que é que ainda está acontecendo na gestação? Além desse boom de hormônios, tem o aumento do peso da mulher, né? Tem mulher que, meu Deus do céu, eu não vou mentir. Na minha primeira gestação eu engordei quase 30 quilos. Mas graças a Deus eu não desenvolvi nenhum problema no assoalho pélvico, né? Mas assim, engordar 30 quilos na gestação não é desejável, tá? Eu também tive diabetes gestacional, né? Foram várias questões que, digamos, mexeram um pouco com o meu psicológico. Eu estava com 2 anos apenas que eu saí da minha cidade natal, né? Eu moro em Juazeiro do Norte e eu fui criada no Piauí, Teresina. Então, longe da família, né? Meu marido ainda não estava morando comigo. Então, foi uma série de condições emocionais também que fizeram eu perder um pouco o controle da boca, né? Mas, enfim, eu falo de mim, mas eu reconheço que foi errado. Foi uma atitude errada, mas eu acredito também que tem a questão psicológica também, né? Tá, tudo na gestante, ele tá modificado, né? E já na gravidez da minha segunda filha, eu também desenvolvi diabetes gestacional e engordei. Na verdade, no processo todo eu fiz foi emagrecer um pouquinho, né? Porque eu controlei a alimentação e tal. E se eu for fazer um teste de glicemia hoje, minha glicemia dá normal, né? Eu não tenho diabetes. Mas por eu ter, minha mãe já foi diagnosticada, minha avó, ela tinha diabetes crônica, bem descontrolada, junto com hipertensão. Tenho tias que têm diabetes ou são pré-diabéticas, enfim. Eu tenho todas as condições de desenvolver diabetes, tá? Então eu tenho que me cuidar. Então, os músculos do assoalho pélvico já estão sofrendo a interferência hormonal, então esses músculos eles já estão mais relaxados, né? Eu não gosto de dizer que eles estão fracos, mas eles têm uma dificuldade de ganhar força, né? Por esse estado mais de relaxamento. Tem o aumento do peso do corpo da mulher, né? O aumento de peso desse bebê em crescimento. Tem o útero que está expandindo, também tem o peso do líquido amniótico e as atividades diárias também. Então são muitos fatores que vão provocar uma ação a nível de assoalho pélvico, tá? Só afastar aqui a tela. Então o que é que acontece? Por
não quer realizar a fisioterapia para o assoalho pélvico? Justamente para o quê? Para a mulher. A maioria das mulheres, se eu não me engano, 70% das mulheres, elas não sabem que tem músculo do assoalho pélvico e muito menos sabem ativar esses músculos, né? Fazer aquela contração e o relaxamento. Então, o que é que acontece? Ela vai passar a vida toda mandando pressão para os músculos, mandando pressão. Aí vão desenvolver as incontinências urinárias, os prolapsos, não é? Alguma disfunção sexual, enfim. E durante a gestação, querendo ou não, é um período, digamos, crítico na vida da mulher. Por quê? Porque, como eu falei, tem toda essa questão hormonal, tem aumento de peso, né? Aumento da sobrecarga em cima do assoalho pélvico. Então, é necessário fazer um trabalho no assoalho pélvico durante a gestação. O desejável, que desde jovem, essa mulher, ela já tenha um conhecimento, já saiba treinar esses músculos do assoalho pélvico, né? Mas a gente seria muito interessante que essa mensagem chegasse a todas as mulheres, independente de estarem gestantes ou não, tá bom? Porque a gente pode fazer o trabalho muito legal de prevenção, tá? Prevenção das disfunções do assoalho pélvico. Como é que a gente previne? Instituindo os exercícios, não é? Os exercícios orientados. Não é só aquele aperta e solta. Não é? Porque tem mulheres que fazem o aperta e solta e na verdade estão expulsando, estão fazendo uma contração do assoalho pélvico que ela pode até gerar algum problema no futuro. Tá? Então, por que é importante fazer, né, realizar a fisioterapia, dar essa atenção para o assoalho pélvico durante a gestação, tá? Não é somente para preparar para o parto vaginal, de jeito nenhum. É para dar saúde para esses músculos, né? É para fazer com que eles consigam sustentar essa gravidez de uma maneira mais eficiente, que após o parto eles não fiquem deficientes, que não surja nenhum tipo de incontinência urinária, né? Tá aqui, ó, incontinência urinária por esforço é quando normalmente ela tem que fazer uma força, vai ter que haver uma sobrecarga aqui no abdômen em cima do assoalho pélvico. Então é o famoso do espirro, da tosse, do pulo, da corrida, dos exercícios físicos, não é? Normalmente vai ser isso. Aí tem incontinência urinária por urgência, quando a mulher perde urina, quando, sei lá, passou na porta do banheiro. Ou então quando ficou muito nervosa, está em crise de ansiedade, ou então não pode sentir um pouquinho de urina dentro da bexiga, que a bexiga já começa a encher o saco, é a famosa bexiga nervosa, tá? E tem incontinência urinária mista, que é a junção dos dois aspectos, né? Por esforço e por urgência. Então é um problema um pouco mais complicado. Os prolapsos vaginais eu já expliquei na aula anterior, que é o que? É a descida dos órgãos. Esses músculos estão tão fracos. A sustentação, né, que tem ligamentos que sustentam esses órgãos, eles também não estão exercendo a função que deveriam exercer. E esses órgãos, né, o útero ou a bexiga, eles vão forçar o assoalho pélvico para baixo, até porque existe a lei da gravidade, né, que puxa tudo. Então, se eu deixar isso aqui, o que é que vai acontecer? Caiu, né? Mas, se eu tenho isso aqui, a lei da gravidade, ela tá puxando, mas eu tenho o quê? Um suporte aqui que não deixa essa bexiga descer, né? Então, quando eu não tenho esse suporte, o que é que vai acontecer? A bexiga vai cair com tudo, aí vai forçar a parede da vagina para fora, tá certo? Então, de uma maneira bem simples, isso que é um prolapso, né? E o que é que vai provocar o prolapso? Vários fatores. Tem fatores genéticos, tem fatores, a própria obesidade, o excesso de carga, de pegar peso, as gestações, não é? Os partos vaginais, tudo isso vai provocar lesão, né? Aí eu te falei, não, mas o parto vaginal não vai alargar a vagina, não vai, não sei o que, né? Deixar a vagina frouxa. Não,
né? Mas acontece que essa mulher também, ela vai estar fazendo os exercícios para assoalho pélvico, ela vai estar se cuidando. Então, ela já vai estar prevenindo problemas no futuro, tá? Vai evitar lesões perineais, por exemplo. A mulher, tudo bem, que faz a fisioterapia pélvica para preparação do parto, a gente faz todo o trabalho de percepção, de autoconhecimento, né, de alongamento dos músculos do assoalho pélvico, que é uma intenção de evitar as lesões durante o parto. Essa massagem perineal eu vou falar mais tarde, tá? Vou dar uma pincelada. E vai evitar também as disfunções sexuais, né? Que são aquelas disfunções dolorosas que permitem a penetração, que não permitem, não é? E que elas precisam ser tratadas, tá? E, né? Se não houve, a gente vai prevenir, né? Essas lesões. No caso de haver alguma lesão, organizar a reabilitação. Eu já atendi aqui uma gestante que ela chegou para mim e disse: Carol, eu não quero parto vaginal, eu quero ter a cesárea. Beleza, eu não sou ninguém para julgar a escolha da mulher, né? Mas ela chegou com queixa de incontinência urinária. Aí o que é que eu fiz durante o tratamento? Qual foi meu objetivo principal? Foi reabilitar esses músculos do assoalho pélvico. Certo? Foi, digamos que, ir contra a fisiologia, né? Fortalecer esses músculos para essa gestante parar as perdas, né? Porque ela até mandou uma foto para mim, ela acho que ela tinha espirrado sentada na cama e molhou o forro da cama dela, né? Então é uma situação bem chatinha. Aí, como é que a gente pode te ajudar, né? Como é que eu posso, ou o fisioterapeuta pélvica mais perto de você pode te ajudar? A gente vai trabalhar a funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico. Não é só aperta e solta, não é só aquela brincadeira, né? Por exemplo, o pompoarismo. Gente, o pompoarismo, ele é uma técnica milenar, mas ele é mais voltado para a questão sexual. E a mulher que tem algum problema no assoalho pélvico, é unânime o não aconselhamento a realizar o pompoarismo, tá? Dizem por aí que pompoarismo vai tratar a incontinência urinária. Só que o pompoarismo, ele não vai usar as técnicas que a gente usa na fisioterapia pélvica, que são bem diferentes, tá? Uma coisa que a gente precisa ensinar a mulher que está com perda de urina é a não fazer movimento de expulsar. E o pompoarismo ensina a fazer esses movimentos de expulsar. Eu só vou ensinar essa mulher a fazer movimento de expulsar quando ela tem o assoalho pélvico saudável. Tá bom? Então, o que é que eu preciso ensinar essa mulher? Eu preciso ensinar ela a perceber esses músculos que estão aqui. Tem mulher que não sente. Tem mulher, como eu costumo dizer, ela contrai o cabelo contrai, não contrai, né? Ela mexe o cabelo, mas ela não consegue mexer o assoalho pélvico de maneira consciente, de maneira voluntária. Então, eu preciso passar por uma série de passo a passo. Que é o quê? Ensinar ela a perceber esses músculos, que é o que a gente chama de trabalho de propriocepção, né? Quando eu vou ensinar, estimular aquela região do corpo dela e ela vai perceber que ali tem músculo, que ali tem vida e que ela vai apertar, né? Vai contrair da maneira certa e vai relaxar, sem expulsar. Né? Aí eu vou coordenar esse movimento, que é o que? Eu vou contrair, eu vou dar força, mas eu preciso ensinar ela a relaxar, tá? Relaxar é importante para quê? Na hora da relação sexual. Se você tá com o músculo contraído, o músculo tenso, vai doer. A penetração ou não vai acontecer ou vai ser muito dolorosa, tá? Outra coisa, na hora do parto, o parto, minha gente, é somente relaxamento do assoalho pélvico, relaxamento desses músculos do assoalho pélvico. Ela não tem que contrair nada, é só relaxar. É tanto que quando diz, vai, força para fazer cocô, meu Deus do céu, quando você faz essa força para fazer cocô, você pode até experimentar aí, força para fazer cocô, os músculos do assoalho pélvico, de uma maneira reflexa, eles vão contrair, e se ele contrai, ele vai impedir a saída do bebê.
né? Então é relaxamento, parto, o período expulsivo é relaxar, é soltar, é deixar fluir, vamos dizer assim, tá bom? E a gente vai precisar melhorar a força desses músculos, né? Ir contra a natureza da gestação e melhorar a função, que é aquela função de contenção, tá certo? Tá bom? Então a gente precisa organizar toda essa estrutura da mulher. Mais uma vez, independente do tipo de parto que ela quer ter, se for por cirurgia cesariana ou se for por via vaginal, tá? Então a gente pode prevenir e ou tratar a incontinência urinária ou fecal, né, ou a gases e alguma disfunção sexual. Tem mulheres que durante a gestação elas desenvolvem algum tipo de disfunção sexual, tá? E o que é muito divulgado, o que a maioria das mulheres procuram é preparar a musculatura do assoalho pélvico para o parto, tá? Mas frisando, não é só preparação da musculatura para o assoalho pélvico. Desculpa, não é preparar a musculatura apenas para o parto, é um trabalho bem mais, bem maior, na verdade, tá? Aí, deixa eu só colocar aqui para baixo, pronto. Falando, né, voltando a falar sobre a questão da preparação para o parto, continuando, na verdade, falando sobre as maneiras que a gente tem para evitar uma lesão. Tá? A maneira que a gente tem, que é uma maneira que já é cientificamente comprovada, é a massagem perineal, tá? Existem alguns dispositivos que expandem, né? Que na verdade eles podem ser usados, mas ainda não se tem uma base científica que assegura o uso desse dispositivo, tá bom? Então a massagem perineal a gente ensina no nosso consultório, ensina para a mulher ou ensina para o acompanhante ou a acompanhante da mulher, tá bom? E é algo que ela vai fazer, tá? Em casa. Pode alternar no consultório ou em casa, mas o importante é que seja no máximo 2 vezes por semana, né? No máximo por 10 minutos. Então a intenção disso aqui é aumentar a flexibilidade muscular. Tá? É um músculo que realmente ele já tá flexível, tá? Mas ela disse, mas Carol, tu não trabalhou, não fortaleceu esse músculo não tá muito forte, ele não impede não de relaxar? Não, ele não vai impedir. Por quê? Porque no momento em que eu tava fazendo o trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico, de devolver a funcionalidade desse assoalho pélvico, ao mesmo tempo eu já estava trabalhando o quê? O relaxamento. Eu sempre tenho que trabalhar o relaxamento dessa musculatura, tá? Aí quando chega a partir da 34ª semana, digamos que eu vou deixar um pouco de lado essa questão do fortalecimento do assoalho pélvico, né? Trabalho de funcional, e vou dar uma atenção maior a essa questão da flexibilidade, né? De aumentar essa flexibilidade, tá? Porque eu quero reduzir a resistência muscular, né? Tá aqui, ó. O bebê aqui, só a cabecinha, né? Quando o bebê tá colocando a cabecinha, ele já tá, ó, já tá pressionando, já tá abrindo esse caminho. Os músculos, eles já tem que estar distendendo, já tem que estar alongando, tá bom? Então, quando essa cabecinha aqui vai passando, ele vai alongando, tá? E por mais que esse músculo, ele já esteja preparado para esse evento, né, para esse momento, digamos que a gente pode dar uma mãozinha, a gente pode dar uma ajudada, porque no momento em que a gente está fazendo a massagem perineal, a gente está dando informações para o corpo da mulher desse alongamento, né, Aí o músculo, a gente não tem a memória na cabeça, né, de lembrar das histórias, das coisas. Então os músculos, eles também têm uma memória. Então eu vou trabalhar essa memória muscular. E muitas mulheres relatam que o desconforto que elas sentiam durante a massagem perineal era bem maior do que foi bem maior do que no período expulsivo. Então já é uma vantagem também a questão emocional, né, digamos, de tornar esse evento menos doloroso, tá? Então a intenção é reduzir as lacerações e realmente não acontecer a episiotomia,
né? A intenção realmente é essa. Então é justamente esse trabalho do alongamento no período expulsivo, tá? Aí eu já coloquei, né, uma foto antes, mas a lesão perineal de primeiro grau, ela vai pegar mais pele e mucosa. Segundo grau, fáscia, é um tecido conjuntivo que envolve todos os nossos órgãos, envolve ossos, envolve músculo, tá certo? Eu não sei se você lembra que quando a gente está cortando a carne, que tem aquela pelezinha branca ao redor do músculo, da carne. Aquilo ali é a fáscia. Digamos, ela dá estrutura para o músculo. Ela permite o músculo esse deslizamento, tá certo? Normalmente, quando a lesão acontece, é mais de primeiro ou segundo grau, tá? Terceiro e quarto graus é bem mais difícil de acontecer, tá? Aí o que acontece? Como eu falei, a massagem perineal, ela é indicada a partir da 34ª semana. A mulher pode usar óleos à base de vitamina E, óleo de amêndoa, vegetal. O pessoal indica muito óleo de coco, né? Mas tem que ver a questão de alergia e por aí vai. No máximo 2 vezes por semana, de 5 a 10 minutos, antes, né, de iniciar a massagem perineal. É interessante fazer uma compressa morna na região do períneo, tá bom? Para deixar esse músculo mais maleável. Aí, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, durante a massagem perineal, a gente vai fazer, após essa compressa quente, né? A gente vai poder fazer essas massagens mais externas, tá bom? Que é mais preparando a musculatura. A gente também pode colocar o dedo aqui dentro, né? E pede para ela apertar o nosso dedo, né? Contrair o músculo e relaxar. A gente vai fazendo movimentos, né? Aperta meu dedo, contrai o músculo do assoalho pélvico, enquanto isso eu vou alongando, relaxando, tá certo? E a gente pode fazer o treino para o período expulsivo. Como é esse treino para o período expulsivo? Em nenhum momento eu vou pedir para ela fazer força para botar o bebê para fora, de jeito nenhum. O treino para o período expulsivo é o quê? Posso colocar meu dedo aqui, ou então uma sondinha que infla, né? Forma um balonetezinho. Posso colocar aqui e eu vou pedir para ela relaxar, empurrar com o abdômen, com os músculos do abdômen, empurrar e relaxar a vagina, né? E como se fosse mesmo um movimento de expulsar, mas não é expulsar para prender a respiração, para fazer o bebê nascer. Não, é o relaxamento da vagina. Aí realmente é uma coisa que eu sugiro que seja feita com um profissional, tá bom? Aí, antes da massagem perineal, orientações, né? Cortar as unhas para evitar lesões, lavar bem as mãos, usar o encosto para as costas, tá bom? A gestante, ela não pode ficar nessa posição, tá bom? Ela não pode ficar deitada completamente. Depois eu vou falar sobre isso. Então, ela precisa de um apoio para as costas, tá certo? Até para ela poder alcançar, né, a sua região genital, ou se ela não conseguir, pedir para alguém auxiliar, tá? Então, assim, esse alongamento, né, por exemplo, eu vou inserir aqui, eu coloquei aqui vários movimentos que podem ser feitos nessa massagem perineal. Então, eu coloco aqui o dedo, eu vou fazer o alongamento. Como seria o alongamento? Eu vou abrir os dedos e vou aqui manter por 1 minuto. Minuto, passou de 1 minuto, eu vou e faço o alongamento pra cá. Realmente é um movimento bom, complicado, né? Vou fazer esse aqui. Aí eu vou e faço pro outro lado, né? Faço aqui pra baixo, né? 1 minuto, eu só não faço para cima. Tá bom? Posso fazer movimentos circulares aqui dentro. É como se eu estivesse fazendo um círculo lá dentro. Então, dentro das paredes laterais, paredes posteriores e da outra parede lateral, tá bom? O movimento em U
no movimento em U é isso aqui. Eu posso colocar um dedo ou dois e fazer assim, ó. Vou fazer, eu vou lá pro outro lado, né? Venho, peraí, venho e vou lá pro outro lado. Venho aqui e vou lá pro outro lado. Tá vendo? Como se eu estivesse realmente abrindo, forçando mesmo essa abertura, tá bom? Aí o que é que acontece? Nesses momentos de alongamento, provavelmente você pode sentir ardor, pode sentir como se fosse um choque, um formigamento. Por quê? Porque essa região aqui, ela tem muita inervação, ela é muito sensível. Então, quando a gente faz esse movimento, vai provocar uma compressão dos nervos, né? Dos ramos do nervo pélvico. Então, isso pode provocar um desconforto bem grande, né? Em algumas mulheres. É por isso que algumas dizem que era muito mais doloroso fazer a massagem perineal do que no período expulsivo. E essa memória muscular da dor também, né? Essa memória da dor vai ajudar a mulher na questão de menor percepção da dor durante o período expulsivo. Então, é como se o parto ele não fosse tão doloroso como algumas pessoas costumam falar, tá? Aí aqui eu coloquei algumas fotos, né, que demonstram a massagem perineal, tá bom? Tirei de um site da internet. E uma coisa que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é: a cirurgia cesariana, ela não vai proteger o períneo, tá bom? Por que ela não vai proteger o períneo ou os músculos do assoalho pélvico? Porque a mulher ela já passou por todo o processo de gravidez, todo o processo de ganho de peso do bebê, da própria mulher, do relaxamento provocado pelos hormônios. Então tudo isso já provocou uma alteração na região dos músculos do assoalho pélvico. E a mulher, só que tem a mulher que passou por uma cesárea e mesmo assim tem incontinência urinária, né? E não podemos condenar o parto por via vaginal, mas lógico, aquele parto humanizado, aquele parto bem conduzido, sem grandes interferências, tá bom? Então, a cesariana ela não vai proteger o períneo. Se por acaso, né, o profissional querer te convencer a fazer a cesariana porque vai proteger o períneo, o períneo, a região do assoalho pélvico, ele já sofreu bastante interferência do próprio período gestacional, que é normal, né? E outra coisa, tem estudo comparando o assoalho pélvico da mulher que passou por cesariana e passou por parto vaginal, né? 3 meses após o parto, os músculos dos dois grupos de mulheres estavam semelhantes em função, né? Então, não existe essa, tá bom? Eu já fui meio que radical com relação a parto antes de engravidar e antes de ter bebê, e eu sou assim, eu procuro respeitar a decisão da mulher, né? Eu queria ter parto normal, queria, mas enfim, meu emocional não me ajudou e os meus 2 partos foram cesarianos. Foram cirurgia cesariana. Eu não me sinto menos mãe, né? Me sinto tão mãe como qualquer outra mãe do mundo. Defendo meus filhos onde e em qualquer situação, né? E eu tenho certeza que eles me têm como mãe, como qualquer outra mãe, não é? Então é isso, tá? Queria que vocês deixassem algum comentário, colocassem as dúvidas, né, nessa aula para eu poder interagir com vocês respondendo, tá bom? Muito obrigada pela atenção.